Olá, hoje a gente vai explorar um conjunto de fontes que descrevem o suposto padrão histórico nas decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, em grandes casos de corrupção aqui no Brasil. Vamos focar no que esses documentos dizem sobre os casos Collor, Mensalão e, claro, a Lava Jato. Olha, o material que a gente recebeu é bem variado, né? Tem análises, linhas do tempo, trechos de relatórios de CPI, aquelas comissões parlamentares de inquérito, decisões judiciais, reportagens, coisa de umas 3 décadas, mais ou menos. E a nossa missão aqui é tentar extrair os pontos principais, sabe? E talvez as informações mais, assim, surpreendentes desses documentos, para entender essa narrativa que eles apresentam sobre um alegado padrão de impunidade e as ações do STF que teriam sido marcantes nesses casos. Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso. O ponto de partida, segundo esses materiais, é o caso Collor. O pessoal talvez lembre da CPI de 92, né? Os documentos detalham bastante o esquema PC Farias. Falam em valores que, para a época, eram absurdos. Contas fantasmas, aquele Fiat Elba, a reforma da casa da Dinda, enfim. Só que aí, em 1994, o STF absolveu o Collor. A alegação foi falta de provas. Mesmo com todo o material que a CPI levantou, né? Exatamente. E a análise que a gente tem aqui aponta isso como um marco inicial importante, sabe? Nessa linha de argumentação. E não parou por aí. 20 anos depois, 2014, teve outra absolvição. Unânime, 8-0, numa ação penal específica, a 465. Hum? A relatora, ministra Carmen Lúcia, na época, citou falta de elementos de convicção. Tem até uma menção nos papéis sobre a defesa do Collor, alegando que o Ministério Público teria alterado depoimentos. Mas aí vem o contraste, né? Em 2023, ele foi condenado por corrupção, num caso ligado à BR Distribuidora. E isso quase 30 anos depois dos fatos originais. Uma condenação bem tardia. Muito. E mesmo nessa condenação, os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques votaram pela absolvição. É fascinante ver como esses documentos posicionam o caso Collor, né? Quase como um precedente. A narrativa que eles constroem é que aquela primeira absolvição, apesar do que a CPI mostrou, teria meio que aberto um caminho e iniciado um padrão. Uhum. E aí a condenação super tardia, nessa ótica, serviria para dizer, olha, os crimes de fato aconteceram. O que levanta, claro, questões sobre por que as absolvições anteriores ocorreram, né? Principalmente em relação a figuras poderosas. Uhum. Faz sentido essa leitura das fontes. Bom, aí a gente avança para o Mensalão. Os documentos aqui descrevem como um caso que começou diferente, né? Parecia que a justiça ia chegar. O julgamento de 2012 foi um marco. Condenou 25 pessoas, incluindo nomes de peso como José Dirceu, José Genuíno. Sim, teve um impacto inicial muito forte. Exato. Mas aí, em 2014, veio uma reviravolta. O STF reviu uma parte e absolveu 8 condenados do crime de formação de quadrilha. Foi uma votação apertada, 6-5. Lembro dessa tensão. O próprio Joaquim Barbosa, que era o presidente do STF, criticou publicamente, né? Falou em tarde triste para o Supremo. Isso. E o desfecho final, segundo um dos documentos que a gente analisou, uma projeção da CNN para 2025, qual foi? Todos os condenados acabaram soltos. Muitos por indultos presidenciais nos governos de Dilma e Temer. Pois é. A análise que a gente tem aqui chega a classificar esse ciclo todo como um teatro da punição. E se a gente conecta isso ao quadro mais amplo que os documentos sugerem, a ideia é que o resultado final do Mensalão, com todo mundo solto apesar das condenações fortes no início, acabou se minando a percepção pública de que a justiça era efetiva para esses casos. E argumenta-se nessa linha que isso meio que preparou o terreno, sabe? Moldou as expectativas e até as reações institucionais para o que veio depois com a Lava Jato. E aí chegamos na Lava Jato. A ascensão e o desmonte, como está descrito aqui no material. Começou gigante, né? Maior operação anticorrupção falando em 40 bilhões desviados só da Petrobras. Centenas de condenações pela Força-Tarefa lá do Paraná. Prisão do ex-presidente Lula em 2018. É aqui que a sequência de eventos descrita fica realmente interessante. Porque em 2019, estoura a Vaza Jato, aqueles vazamentos de mensagens entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores. Que passaram a ser usadas para alegar parcialidade, né? Exato. E esse material foi validado pela Polícia Federal e acabou sendo fundamental em decisões do STF.
Aí, em 2021, o processo de desmonte se acelera, segundo os documentos. O ministro Fachin anula as condenações do Lula, Alegando incompetência territorial. Basicamente, que Curitiba não era o lugar certo para julgar. e logo depois, a segunda turma do STF declara o Moro suspeito. Uma decisão marcada por uma mudança de voto da Carmen Lúcia, aliás. E a força-tarefa original, extinta. Exatamente. E a análise que temos detalha como essas decisões, às vezes de um ministro só, ou às vezes da turma, tiveram esse impacto direto. Anularam condenações-chave, como as do Lula, e declararam a suspensão do Moro. Os documentos até citam exemplos bem específicos, né? Decisões do ministro Gilmar Mendes soltando Jacob Barata Filho, ou anulando condenações do José Dirceu na Lava Jato agora em 2024. E do Dias Toffoli também, né? Sim, mencionam a anulação das provas do acordo da Odebrecht, que foi enorme em 2023, e até uma projeção contida num dos materiais para 2025, de anular atos contra o Alberto Youssef, usando a Vaza Jato como base para falar em conluio. Então, as teses jurídicas como incompetência territorial, suspeição, elas são apresentadas aqui como as ferramentas que permitiram o que as fontes chamam de anulação em cascata. Exato. Essa é a descrição. Então, resumindo a perspectiva desses documentos, o que tudo isso significa? A conclusão que eles apontam é a de um padrão recorrente, um padrão que resultaria em impunidade para figuras de alto escalão. Levando ao desmantelamento das maiores operações anticorrupção. E, como consequência, abalando a confiança do público nas instituições. Essa é a linha. E para a gente fechar, fica uma reflexão que emerge dessa análise toda, sabe? Os documentos mostram como condenações importantes de figuras proeminentes foram anuladas com base em questões processuais. Tipo, o lugar do julgamento, a imparcialidade do juiz. Isso. Anos depois dos fatos, anos depois dos julgamentos originais, e isso levanta uma questão bem importante sobre a tensão que existe, né, entre as garantias do devido processo legal, que são fundamentais, e a demanda da sociedade por responsabilização efetiva em tempo razoável nesses casos de corrupção gigantesca. Uma tensão complicada. Sem dúvida. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.